Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Semana passada foi a vez do ministro Romero Jucá, o primeiro a deixar o governo. Dessa vez, Fabiano Silveira entregou a carta de demissão ao presidente em exercício, Michel Temer, também por conta desses áudios que vazaram do ministro da Transparência, que pelo jeito não está tão transparente assim. Pode rodar. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, entregou uma carta de demissão no final da tarde dessa segunda-feira. Silveira foi o segundo ministro a perder a cadeira da esplanada da Administração Federal do PMDB em 18 dias. A decisão do ministro foi tomada após a divulgação, no último domingo, do teor de uma conversa dele com o presidente do Senado, Renan Calheiros, na qual ele critica a condução da Operação Lava Jato pela Procuradoria-Geral da República. A gravação foi feita em fevereiro, num diálogo envolvendo também Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Na carta de demissão enviada ao presidente interino, Michel Temer, Fabiano Silveira nega qualquer relação com Machado e ainda diz que jamais pensou em interferir nas investigações. Estamos com o doutor Eduardo para falar sobre esse assunto. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom tudo dia. Bem? Ah, tudo, né? Você viu que meu tudo... começando a mudar o tom, eu achei. Você viu que meu tudo não tá tudo, né? Tá mais ou menos. Mas como você tá sempre tudo diz, muito ruim, né, a gente tem que estar bem, né? Porque se a gente deixar cair a peteca, complica, né? Porque a coisa tá complicada por aí, já demais, aliás. Mas a gente prepara a pauta aqui antes de entrar e aí a gente começa a pensar. E o que dizem, pensar dói. Dói e a gente fica triste. Muitas vezes, dependendo da conclusão que a gente chega, dá uma tristeza. Agora, vamos falar sobre essa demissão, né? A gente estava falando na semana passada sobre essa possível fragilidade do governo, que tem... nas indicações ministeriais, ministros, 7, né, pelo menos na época, envolvidos com o escândalo da Lava Jato, pelo menos citados em algum momento, ainda não presentes nos inquéritos, mas citados em alguns momentos por alguns delatores. Aí a gente teve na semana passada a queda do Romero Jucá, dessa que era um ministro estrategicamente importante ali para o Temer e tudo mais. Agora a gente tem um ministro da Transparência, que inclusive é um ministério novo, né? Que era a antiga CGU, é isso? CGU, que é a Controladoria Geral da União, que fazia toda a blindagem, teoricamente, né? Vamos fazer só teoricamente. Toda a blindagem do patrimônio, contra a corrupção. Então, a Controladoria, ela tinha esse objetivo, essa atividade, né? E tinha mudado só o nome, porque o objetivo continuava o mesmo desse ministério? Muda só os nomes e continua assim, viu? Eu sei. Agora, vamos falar em termos de fragilidade do governo. Esse ministro que acabou de se demitir, ele não é tão importante estrategicamente para o governo Temer como o Jucá era, mas não deixa de fragilizar o governo também, tendo um segundo ministro em 15 dias de governo interino, envolvido em escândalos dessa monta? Giane, sem dúvida. Nós falamos até a semana passada, porque só entra em confusão quem realmente quer. E qualquer ação negativa, e isso eu estou repetindo o que eu falei a semana passada, qualquer ação negativa por parte desse governo, é óbvio que se fragiliza. E é tudo aquilo que não pode acontecer, é o atual presidente, o presidente Michel Temer, se fragilizar. Porque se ele se fragilizar, eu já adianto para você, a Dilma volta. E se a Dilma voltar, porque você sabe, 54 votos para poder caçar a Dilma. Foram 55, mas você sabe que essas movimentações políticas, muitos mudam de voto. E se não tivesse 53 votos, a Dilma volta. E aí a gente está num outro embaraço. E a gente pode considerar um erro de estratégia, porque isso é um erro previsto. Poderia ter sido evitado se ele não tivesse colocado gente investigada na Lava Jato. Regiane, você foi cirúrgica agora, ou seja, apontou naquilo que é mais importante e relevante nesse governo. Não dá para você fazer indicações, nomeações políticas. Por mais que você queira, não dá para você fazer. Agora, tem um detalhe.
essa questão do Fabiano Silveira, eu acho que o fato que aconteceu, que foi revelado agora, através dessa gravação, que mostra ele se aconselhando, e hoje ele era titular ministro de um importante ministério criado recentemente, ou transformado, né? Eu acho que o mais agravante é o que aconteceu há 3 meses atrás. Porque há 3 meses atrás ele era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Sim. O problema não é aqui, o problema é lá atrás. É o que eu falo, às vezes nós somos muito imediatistas, mas às vezes você tem que dar um passo atrás, eu sempre digo isso. Quer aumentar o seu ângulo de visão, dá um passo para trás, você aumenta o ângulo de visão. Tem razão. E o que aconteceu, que é grave, muito grave, é alguém que tem um papel de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, dá orientações, reprovar a ação da Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem por dever cuidar, mas ele monitorar, punir os magistrados que eventualmente possam desviar da sua função. Agora, entendeu? A gente pode ficar preocupado com o segmento da Lava Jato, porque a Lava Jato é um grande legado dos brasileiros. É uma questão que se de repente ela acabar, a gente perde as esperanças completamente. A gente não pode deixar, a opinião pública tem que bater muito em cima disso, porque a gente está descobrindo cada vez mais a força da opinião pública em cima dos mais variados assuntos, principalmente na questão política. Mas a gente começa a perceber um complô de todos os lados em cima da Lava Jato. A gente pode ficar preocupado com relação a isso? A Lava Jato, ela não tem uma função de corrigir, de ter a possibilidade de corrigir o futuro, o presente e o futuro. Mas a Lava Jato tem uma função de desvendar o passado. E lavar nossa alma, né? De desvendar o passado. Eu vou falar para você, se nós fizermos uma radiografia dos últimos 30 anos, eu estou falando 30 anos, do Sarney para frente. Sendo bonzinho. Não, do Sarney para frente, nós somos 30 anos, ou seja, o Sarney assumiu em 85. Foi a redemocratização do país. Dos 6 presidentes que nós tivemos, 4 estão enrolados. Ou seja, 4 já têm elemento suficiente para mandar prender. 4, nós estamos falando 2/3. Nós tivemos 6. Foi o Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma e o Itamar. O Itamar morreu, Fernando Henrique passou ileso, pelo menos não foi revelado absolutamente nada. Menores, mas se você pegar a situação do Sarney querer brecar, impedir a prisão, é querer impedir, obstaculizar a justiça, entendeu? Então, já tem elementos de decretar prisão, tanto o STF quanto o Sérgio Moro, de decretar prisão dos 4, de 6. Essa é a radiografia do país. Então, a Lava Jato, ela tem uma função. Ela vai realmente revelar, depois da redemocratização do país, quem é quem nessa história. E nós já sabíamos. Nós já sabíamos. Você precisava de provas, né? Nós já sabíamos. Como essas gravações maravilhosas. Agora, falando nas gravações, o Sérgio Machado, que é o ex-presidente da Transpetro, que está, né, colocando aí, espalhando, né, para fazer outra coisa. Esse deu golpe, né? Me diz uma coisa, ele tem ainda outras gravações a serem reveladas? A Lava Jato já tem posse de novos indícios contra outras pessoas também? Você sabe que ninguém entrega todo o ouro pro ladrão, né? Sempre fica, poucos, né? É óbvio, isso. A carta na manga. Isso era moeda de troca. Esse Machado, ele na verdade, quando ele gravou essas conversas, foi justamente para poder se proteger. O filho dele acabou de assinar a delação premiada agora também, mesmo sem ter sido preso? Então é uma forma que eles encontraram, um mecanismo, uma ferramenta que eles encontraram. Eu vou gravar, vou manter aqui, qualquer coisa eu coloco em cima da mesa no gabinete do Renan e ele vai ter que se virar para resolver. Tanto é verdade que o próprio Sarney, nas conversas, dá a entender de querer ajudá-lo para que ele não venha a ser preso, entendeu? Só que nós estamos num momento que a Lava Jato, para mim, é um processo irreversível. Né? O que eu falo, ou seja, voltando aqui, a Lava Jato está desvendando os últimos 30 anos da redemocratização do país.
Tá realmente caindo as máscaras. O país precisa mudar, precisa passar virar essa página, Regiane. E é muito, e é o que eu falo, eu volto a ressaltar, para mim, a importância maior do Fabiano Silveira, que é o tema, que é a pauta de hoje, não é a queda dele como ministro. Mas o que ele fez na época que ele era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, isso é muito mais grave. Isso é crime praticado lá atrás, porque ele tem que dar o conselho para o conselho. Claro. Ele tem que cuidar do conselho, será que porque ele pode ele ser era conselheiro. Por isso? Sem dúvida nenhuma. Ou já prescreveu? Sem dúvida nenhuma. Isso faz uns 3 anos? Não, 3 meses. 3 meses. 3 meses atrás. Entendeu? Então é muito sério. E tem um detalhe. O Conselho Nacional de Justiça, quando ele foi instituído, quem instituiu o Conselho Nacional foi o Jobim, na época que ele era ministro do STF, e depois ele foi ministro da Justiça, e depois foi ministro da Defesa, no governo da Dilma. Tanto é que ele caiu porque ele disse que não votou na Dilma. Vocês lembram dessa passagem? E o Conselho Nacional era justamente uma ferramenta de proteção das pessoas que buscavam o Poder Judiciário. Então, qualquer juiz que eventualmente venha a sair da sua normalidade, da sua atuação jurisdicional, que nós chamamos, o Conselho Nacional pode até afastar. Você lembra que aquela ministra do STJ, que ela foi candidata a senadora pela Bahia, ela foi corregedora, não me lembro agora, fugiu o nome dela, mas a Calmon, vocês lembram que ela comprou a maior confusão, briga, porque ela era corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Ela saiu batendo em todo mundo, saiu como um trator pelo país afora, né? Então, o Conselho Nacional tem essa função importante, né, de fazer uma blindagem. E o que é pior, aí você pega um conselheiro desse que deu uma orientação 3 meses atrás, e aí você coloca ele como ministro da Transparência. Que loucura, ainda com um nome que parece piada pronta, né, não, cara? É mais do que piada, né? É algo que realmente parece me uma surpreende. Ironia. Você sabe que isso, qual é a leitura que eu faço? Né? Não só a radiografia que nós acabamos de fazer do país nos últimos 30 anos de redemocratização, mas o que eu acho muito engraçado é subestimar a capacidade e a inteligência das pessoas. Isso que nos surpreende. Você gosta de que alguém faça isso? De jeito nenhum, por isso que a gente fica com essa ira toda, né? Então, porque a gente percebe isso o tempo todo. O país precisa, o Temer, Michel Temer, tem que ser rápido, como ele tem sido. Né? Que tem sido não, porque na verdade o Fabiano Silveira ia ser mantido por ele. Foi o Fabiano que foi lá e jogou, lógico, porque, como dizem, né, a batata do Fabiano vai assar, ou está assando. Então é óbvio que... Então, essa é a situação, esse é o emaranhado que nós estamos vivendo. Eu não tenho a menor dúvida que daqui 7 dias, quando o doutor Eduardo voltar, a gente vai ter mais tanto assunto para falar sobre isso, não é, doutor? Então a gente continua nosso papo na terça que vem. Já aconteceu alguma nesses 10 minutos. Agora de manhã teria assunto do Cunha para a gente falar. Tem assunto do Temerzinho, com 2 milhões em imóveis. Nesses 10 minutos, tudo pode acontecer. Assunto né? aqui não falta. Quer continuar falando com o doutor Eduardo? Facebook.com/Eduardo César Leite, lá no Face. Obrigada, meu querido. Ótima semana, viu? Vamos a gente volta a se falar na terça. Semana. Vamos, cheia de fortes emoções. Mexicana, paraguaia. Emoções toda semana. Semana que vem ele volta.